Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista, hoje para falar sobre prevenção à saúde do homem, né? Câncer de próstata, principalmente, que é um dos temas mais explorados nessa programação do Novembro Azul, que destaca a importância da saúde do homem. E os principais focos dessa campanha, eu vou conversar agora com o urologista que está aqui com a gente, o Dr. Sérgio Augusto Scrobot. Obrigado pela sua participação, doutor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas do nossa audiência. O homem ainda é muito resistente a fazer exames preventivos, doutor? Infelizmente, sim. Embora isso tenha mudado nos últimos anos, até pela toda essa campanha de conscientização que existe, ainda os homens têm um pouco de receio de fazer um acompanhamento adequado em relação à saúde. E o câncer de próstata ainda é o mais comum entre o público masculino? Sim, dos tumores sólidos é o mais comum. Assim como o câncer de mama é para as mulheres, o câncer de próstata é para os homens. Estima-se que nesse ano, no Brasil, o ano que passou, na realidade, que é onde tem os indicativos, 65 mil homens tiveram câncer de próstata. É um número assustador? É bastante assustador. E o mais assustador é a gente pensar que existe tratamento e muitas pessoas chegam tarde para poder usufruir desse tratamento. E qual é a melhor forma de prevenção? O exame precoce? Sim, não só de prevenção, mas como de diagnóstico também. Quanto mais precoce é o diagnóstico, melhor é o tratamento. E a gente consegue fazer o diagnóstico uma vez que a gente, para pacientes acima de 50 anos, e para outros homens acima de 45 anos que já têm histórico na família de câncer de próstata, ou pessoas obesas, ou negros, que têm uma predisposição maior ao câncer de próstata, com um exame simples, com uma anamnese, um exame físico, que é o exame do toque retal, e assim como um exame de sangue, que é o exame de PSA. Então, o exame de toque ainda é um tabu, doutor? Infelizmente é um tabu, embora seja um exame indolor, rápido, ele traz bastante informação para o urologista para avaliar o tamanho da próstata, se existe algum tipo de nodulação na próstata e algum endurecimento. Tudo isso leva à hipótese de que possa sim haver algum tipo de alteração na próstata. Doutor, esse aumento no número de casos, isso tem alguma explicação? Bom, a população ela tem envelhecido mais. Consequentemente, a gente consegue fazer mais diagnóstico de várias doenças, dentre elas o câncer de próstata. Isso explica então esse número elevado, né? Que ano a ano a gente vê uma elevação de casos, né? Sim, com certeza. O número de casos com o número de mortes é muito preocupante, doutor? Sim, porque hoje em dia a gente preconiza tanto essa prevenção, porque tendo o tratamento adequado, a gente consegue diminuir, obviamente, o número de mortes. Hoje em dia, estima-se que tenha em torno de 15 mil mortes por câncer de próstata no Brasil por ano. Só que, claro, quanto antes o diagnóstico, melhor o tratamento e menor a taxa de mortalidade. Como é a ação dessa doença, doutor, que acaba podendo levar um homem ao óbito? O câncer de próstata, por incrível que pareça, ele não tem sintomas, ao menos não no início, e eles vão dar sintomas apenas quando a doença já é muito agressiva ou já está num estágio muito avançado. Por isso, a importância da prevenção, porque é uma doença indolor. O homem só vai descobrir ela se ele literalmente fizer um acompanhamento adequado. Além da próstata, né, quais outras doenças que chamam a atenção? Esse é o mês que a gente fala de saúde do homem, né? Para o homem cuidar da sua saúde, né? E além do câncer de próstata, né, quais outras doenças? Como precisa ficar atento, né? Fazer exames preventivos e se cuidar?
E essa é uma questão bastante importante, né? Porque, embora seja um mês de novembro azul, que se fale mais do câncer de próstata, a saúde ela precisa ser avaliada por completo. Existem várias doenças potencialmente tratáveis, como hipertensão, diabetes, obesidade. Tudo isso a gente tem que levar em consideração para se ter uma vida melhor, né? Mais longeva e, obviamente, com mais qualidade de vida. É verdade. Novembro Azul é uma campanha que busca chamar a atenção para isso, né? Para que o homem se volte mais para si, para a sua saúde, para os seus cuidados. O senhor tem notado alguma mudança de comportamento nesse sentido, né? Mas tem crescido a procura ou é estabilizada? A gente está olhando mais para nós mesmos, doutor? A gente às vezes acha que é um super-homem, né? Que não vai acontecer nada. Não, isso sim. Até acontecer. Nós geralmente damos valor para a saúde quando nós a perdemos. Quando é um caso extremo, que não tem jeito, né? Isso é verdade. Porém, essas campanhas de conscientização da saúde, elas são extremamente importantes e nós vemos ao longo dos anos que os homens têm sim atentado mais para a saúde. Isso é muito importante, né, doutor? Com certeza. Não é um mérito do cidadão, né? Quando ele busca essa conscientização pela saúde, né? Doutor, esses bloqueios que nós tivemos aí, que registrados nesses últimos dias, de alguma forma, chegaram a atrapalhar o desempenho do trabalho na saúde, no consultório do senhor, por exemplo, no trabalho do senhor? Chegou a afetar em alguma coisa? Sim, nós tivemos vários relatos dos próprios pacientes que tiveram dificuldade para chegar para fazer algum exame ou mesmo a consulta. Vários pacientes acabaram remarcando o seu atendimento, o desabastecimento talvez em alguns centros hospitalares que exigem maior demanda também, tanto de material quanto de medicamento, e sim, teve algum impacto real, né? Mas nada muito grave, né, doutor? Não, acho que deu para contornar bem. Eu acredito que o próprio Covid que nós tivemos durante um bom tempo trouxe muita habilidade dos centros de ter alguma parte de estoque um pouquinho maior para conseguir levar a saúde de uma maneira adequada para toda a população. E conseguiram se manter, né? Sim. Pelo menos nesse momento aí que a gente viu. Doutor, falar em Covid é uma doença que ainda está aí, né? Apesar de ter reduzido o número de casos, mas ainda há incidência da Covid aqui em Blumenau e no país e no mundo também. Tem alguma relação, por exemplo, da Covid com uma saúde do homem? Já tem algum estudo, alguma coisa sobre o impacto dessa doença com outras doenças que atingem o homem? Sim, com certeza. O Covid, em se fazendo uma reação inflamatória importante no organismo, trouxe sim algumas, vamos dizer assim, morbidades relacionadas, pensando na parte urológica, né? Em relação à rim, à bexiga. Tem muitos pacientes que tiveram insuficiência renal, outros pacientes que tiveram alteração do hábito miccional. Isso é uma corrente. Toda semana eu acabo atendendo pacientes com esse tipo de alteração e sim, o Covid ainda está aí e ainda traz uma repercussão bastante grande. São pessoas que tiveram Covid e depois começaram a apresentar algum outro problema. Sim. E relacionam isso à passagem da Covid, né? Sim. À superação da Covid. E em algum sinal é necessário procurar um médico, né, doutor, para averiguar o que pode estar acontecendo. Com certeza, né? Se tiver algum tipo de alteração no teu habitual da tua saúde, vale a pena procurar um centro médico. Aqui na nossa região nós temos excelentes centros médicos, uma assistência médica de qualidade. E cuidar da próstata acima de tudo, né? Tem alguma prevenção, fazer atividade física, isso tudo ajuda, doutor? Ou é uma coisa que pode aparecer simplesmente por aparecer? A tendência da próstata no homem é ela começar a crescer ao longo da vida. E isso pode trazer algum tipo de alteração miccional, não necessariamente câncer.
É mais comum que a próstata aumente e o homem comece a ter alterações miccionais, como um jato mais fraco, começar a acordar à noite para urinar e não ficar totalmente satisfeito. Tudo isso está relacionado ao aumento da próstata. E como fatores preventivos, já pensando aí no câncer, exercício físico é o principal deles. A Organização Mundial de Saúde comprovadamente indica que o exercício físico ajuda a diminuir a possibilidade não só de câncer de próstata, mas de vários outros cânceres também. E claro que uma dieta equilibrada, com diminuição de gordura animal, uma dieta rica em verduras, frutas, legumes e cereais também ajuda bastante na parte da saúde em geral. Uma vida saudável é sinal de que a gente chega lá na frente com uma saúde em dia, né, doutor? Com certeza. O equilíbrio é a base de tudo. É verdade. Doutor, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado.